Muitos responderam já no último encontro, e nós nos sentimos muito felizes justamente por poder nos comunicar, nos ver, partilhar as nossas experiências, né? Como eu tive a ocasião de fazer na última vez, né? Hoje nós damos um passo à frente, a temática será mais a comunhão de bens, né? Então, como é importante, os primeiros cristãos tinham tudo em comum, e essa é uma experiência também que no movimento dos focolares é muito forte, tanto que no primeiro focolare, o focolare de Chiara Lubich com suas companheiras, em vários momentos, à mesa, estava uma focolarina e um pobre, uma focolarina e um pobre. Depois da missa diária, sempre iam visitar os pobres, os doentes, para levar alívio, né? Então, essa comunhão. E a experiência que elas fizeram foi isso: dai e vos será dado. Então, não faltaram sinais bem claros da resposta de Deus ao amor que elas fizeram. Então, nós queremos aprofundar esse ponto e damos as boas-vindas para todos, né? Então, eu passo a palavra para o Hélio agora. Antes, porém, queremos, justamente como você acaba de dizer, nós estamos querendo aprofundar a espiritualidade da unidade, né? Conhecê-la mais concretamente, e justamente a partir dessa espiritualidade nasce uma nova humanidade. E existe uma música que expressa as características desta nova humanidade. Então, começamos ouvindo esta música. Onde iremos parar se continuar assim? É só o que se ouve, todo mundo fala. Existe a violência, escândalo e tanto mal. Onde é que estão os grandes ideais? É certo, o mundo hoje vive um tempo escuro. Exalta-se o erro e a notícia crua e dura. Sucesso e dinheiro se conquista a qualquer preço. Porém eu lhes garanto, não existe só esta humanidade. Conheço outra humanidade. Aquela que conta sempre pelas ruas, aquela que não brinda, aquela que não explora sua gente pra tirar proveito. Conheço outra humanidade. Aquela que não sabe roubar pra ter, mas que se
Creio nesta nova humanidade e somos chamados também nós a sermos construtores, né, desta nova humanidade. Não é? Então, no breve momento de diálogo anterior, aqui quando estava entrando na sala, eu até perguntei para alguns se tinham acompanhado o primeiro encontro que tivemos há 15 dias atrás, e alguns disseram que não. Então, permitam-me recordar um pouquinho a intenção geral desses nossos encontros. Primeiro, quero dizer que nasceu esta ideia de termos, assim, 10 encontros, né, de um prazo, assim, definido, justamente porque, nos tempos atuais, né, todos nós precisamos nos programar para as tantas atividades que temos, né? Então, se a gente sabe que é um percurso que tem um começo e também tem lá um fim, uma data conclusiva, a gente também pode se organizar. Porque se você diz assim, vai ter cada 15 dias, mas não tem um prazo definido, a gente acaba depois não... A gente sabe que vai ter, ou que se perde, ou não participa de acaba perdendo a sequência. Neste caso, sabendo que são 10 encontros, né, que tem uma sequência, um percurso, de fato estão assim chamados, né, caminhos, né, caminhos de unidade, e queremos, então, a cada 15 dias, aprofundar, esperamos, né, mas assim, de modo muito, não propriamente tipo aula, tipo palestra, mas queremos um momento de encontro entre nós, né, que conhecemos essa espiritualidade que nasceu com Queralub, a espiritualidade da unidade. Queremos conhecer os pontos fundamentais, os aspectos desta espiritualidade. Né? Eu vou pedir para o Felipe compartilhar o slogan, né? Como é que se chama lá? O folderzinho, né, que estamos difundindo. Felipe, você pode compartilhar esse primeiro. Vejam, caminhos de unidade. Né? Então, são essas lives orientadas a padres, diáconos, estudantes da teologia para aprofundamento da espiritualidade em 10 encontros, né, realizados quinzenalmente. E hoje é o segundo. Então, o título deste nosso encontro, O Amor é Comunhão. E neste título está um dos aspectos, né, assim chamados, são aspectos da espiritualidade da unidade. Né? Então, se nós pensamos que a espiritualidade cristã como um todo, ela é ser reflexo do amor trinitário, né? Portanto, Deus é amor, Deus é comunhão, o amor é comunhão. Este amor, ele se expressa de várias maneiras na nossa vida. Então, este é o segundo encontro, mas é o primeiro aspecto do amor que nós queremos ver. Então, Felipe, o próximo slide quer justamente dizer o amor é comunhão, ou então comunhão de bens, a comunhão dos bens. Todos os aspectos da espiritualidade, da unidade, elas têm uma primeira dimensão espiritual.
e depois uma segunda dimensão concreta, isto é, no caso, comunhão dos bens espirituais, então as experiências que a palavra de Deus vai gerando em nós, né? Os efeitos que a palavra de Deus vai produzindo em cada um de nós, nós colocamos em comum com os nossos irmãos. Mas depois também a comunhão dos bens materiais, né? E a comunhão dos bens materiais é baseada na experiência das primeiras comunidades, da primeira comunidade dos cristãos, né? Nesses dias estamos lendo Atos dos Apóstolos, né? Na liturgia do tempo da Páscoa, e ali todos nós lembramos este ponto, né? A primeira comunidade cristã, ela vivia radicalmente a comunhão de bens, né? Bonita aquela frase que diz: não havia necessitados entre eles, né? Estou aqui recordando só os pontos fundamentais para que depois, junto com o padre Renato, hoje eu e ele compartilhamos este tema, o amor é comunhão, e o padre Renato nos conta a sua experiência, né? Nos conta como ele descobriu nesta espiritualidade da unidade esse aspecto do amor. Se nós olhamos a história da Igreja, nós vamos notar que aquela experiência dos primeiros cristãos, ela sofreu variações no modo de vivê-la. Então, aquela primeiríssima experiência de comunhão, depois, com o passar dos anos, ela foi vivida, talvez não com aquela mesma radicalidade dos primeiros cristãos, da primeira comunidade. Mas, em todo caso, na história da Igreja, aquela comunhão dos bens, ela permanece como inspiração para todos. E nas comunidades religiosas, as congregações, ela continua naquele nível, né, das primeiras comunidades. Os religiosos, ao entrarem numa congregação, numa comunidade, ou também nas novas comunidades que foram surgindo nos últimos anos, vivem a comunhão de bens de uma forma muito concreta e radical. Colocam tudo em comum. O movimento dos focolares procura viver como os primeiros cristãos. O modelo para todos nós é viver a comunhão da Trindade. Tudo que é meu é teu. Eu dizia antes, né? A comunhão dos bens espirituais e materiais, né? Então, no movimento dos focolares, existe esta experiência da comunhão dos bens, de forma completa. Os focolarinos, as focolarinas, vivem a comunhão dos bens, como os primeiros cristãos. Colocam tudo em comum. Depois, uma outra modalidade de viver, mas que não quer dizer menos radical do que a primeira, é colocar em comum o supérfluo, isto é, tudo aquilo que sobra para a minha vida, segundo o critério da pobreza evangélica, se coloca em comum. Então, todos os membros do movimento dos focolares são convocados, são chamados, né, a colocar em comum o supérfluo. No início do movimento, no início de cada mês, se colocava em comum as disponibilidades, né, isso é aquilo que tinham em comum, e as necessidades. E depois, com o surgimento dos setores do movimento, esta comunhão de bens é feita de modo organizado entre os membros de cada setor. Por exemplo,
nós, padres focolarinos, procuramos viver a comunhão de bens entre nós, padres focolarinos. E depois colocamos também em comum com todo o movimento dos focolares. Igualmente, os padres que vivem a vocação, assim chamados sacerdotes voluntários, também vivem a comunhão de bens, colocando em comum o supérfluo, e assim se vive a comunhão dos bens. Então, com o surgimento dos setores do movimento, a comunhão de bens é feita entre os membros de cada setor, que depois também são colocados em comum entre todos. Continuando esta meditação, o próximo slide quer nos lembrar também que a primeira fonte de recursos para o movimento focolares é a providência de Deus, que vale aquilo que vale para todos os cristãos. Lembram? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isto é para todos nós, para todos os cristãos, independentemente da espiritualidade, da unidade. Ser cristão, antes de tudo, é buscar o reino de Deus. Então, a primeira fonte de recursos é a providência de Deus. Certamente o padre Renato depois nos conta quantas manifestações da providência de Deus ele experimenta na sua obra social, a Casa do Menor, onde ele vive. Depois, o trabalho faz parte da vida humana. Então, claro, como Jesus trabalhou, também nós, os focolarinos, mas também qualquer cristão, é chamado a continuar a criação do mundo. Deus criou o mundo. Então, nós continuamos a obra da criação com o nosso trabalho. E depois também, através do trabalho, cada um ganha o seu sustento, o seu salário, e é desta forma que pode compartilhar com quem precisa. Então, a providência e o trabalho formam o capital de Deus. Gosto dessa expressão. O capital de Deus, isto é, aquilo que nós temos, mas que não é nosso. Nós somos administradores dos bens, não somos donos, mas administradores dos bens que recebemos. E aí, então, vejam, diretamente ligada à comunhão dos bens e do trabalho está a pobreza. Viver a pobreza evangélica não é somente para quem faz os votos, o voto de pobreza, que os religiosos que fazem o voto de pobreza, mas antes mesmo disto, é na base do Evangelho, é uma das bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, viver a pobreza é ter esta consciência da comunhão. Por isso, o amor é comunhão, mas é uma comunhão concreta que se experimenta ao colocar em comum os bens que temos. Continuando, nós podemos entender que esta pobreza evangélica, todos os membros do movimento dos focolares são chamados a vivê-la. Aliás, todos os cristãos. Então, os regulamentos dos setores dão indicações concretas e pedem sempre uma administração dos bens transparente, uma administração correta, uma administração honesta, certamente. Então, a transparência. Aliás, hoje em dia se fala muito da necessidade da transparência na administração dos bens em todos os níveis, na igreja, mas também na sociedade, na coisa pública.
Então, o governo também é sempre cobrado, né? E, de fato, este é um dos gravíssimos problemas que o nosso país vive, né? A falta de transparência na administração daquilo que é comum, daquilo que são os bens de todos, né? Então, qual é o efeito, né? Digo, o que a caridade, o amor vivido, gera? Esta pobreza, no sentido de viver com aquilo que é necessário, mas partilhando com os irmãos. Esta é uma coisa interessante que eu mesmo aprendi ao ter contato com esta espiritualidade. Viver com aquilo que é necessário. Aquilo que não é necessário é para ser colocado em comum, né? Então, vejam, a pobreza evangélica é a participação concreta do amor aos irmãos, né? Então, eu falei até agora daquilo que os membros do movimento dos focolares querem viver, né, concretamente nos seus focolares, nos seus núcleos, né, nos grupos aonde participam, nos diversos setores do movimento. E depois tem uma outra palavrinha que aparece aqui, economia de comunhão, que é a vivência, né, da comunhão dos bens de um modo mais amplo na sociedade como um todo, né, de uma forma coletiva. Então, economia de comunhão, né? Então, a experiência da economia de comunhão, que nasceu com Chiara, numa das suas visitas aqui no Brasil, em 1981, né? E a partir dali, ou 91, né? Me parece, depois eles me corrijam, né? Eu acho que em 91, né? Quando ela esteve no Brasil, né? Isso, 91, que escreveu a Guida, que já me corrigiu e atualizou aqui a informação, né? Quando Chiara esteve na Mariápolis Gineta, ali ela contemplando a situação de São Paulo, né? A grande riqueza de um lado e a coroa de espinhos de outro, isto é, ao redor da cidade, era a ocasião em que ela meditava sobre este tema, porque tinha saído uma encíclica do Papa, João Paulo, sobre o assunto, né? Então, Chiara propõe a economia de comunhão, que continua como experiência em nível mundial. Então, para dizer assim, algumas informações, mas para não ficar somente aqui falando, Padre Renato, queremos ouvir você, a tua experiência da descoberta da comunhão. Eu queria perguntar, quando você conheceu essa espiritualidade, o que é que essa espiritualidade te trouxe para a vivência, a descoberta do Evangelho? E como é que você também, veja, nasceu uma obra social, né, justamente com esse desejo de viver, né, esta espiritualidade? Padre Renato. Oi, peço a unidade porque eu tentei escrever alguma coisa, mas estou vendo que não consegui. É melhor que venha para fora aquilo que o Espírito Santo me diz. Eu sou um macaco velho. Eu vivi antes do concílio, durante o concílio, o pós-concílio, a realidade da América Latina, e agora estou aqui. O meu encontro com a espiritualidade da unidade, ele transformou a minha vida e salvou o meu sacerdócio. Eu tive algumas fulgurações muito importantes. Eu era padre, mas não estava contente de ser padre, porque o ser padre me decepcionava. Estávamos no pós-concílio, com toda a confusão que tinha. Eu tenho a impressão que ninguém queria a gente, né, numa sociedade secularizada.
E a primeira luz forte foi que o ideal não era ser padre. O sacerdócio não podia ser o meu ideal, que o ideal era Deus. E esta luz a recebi por Dom Silvano, com Dom Silvano, lá em Turim. Eu cheguei num encontro, estava em crise muito grande. Cheguei num encontro, não sabia que ele era padre. E eu cheguei atrasado. Quando eu sentei, ele estava falando: alguém escolhe o sacerdócio como ideal e depois se decepciona. Alguém escolhe casar e depois se decepciona. E eu já estava pensando nisso. Então, eu falava: mas tá, o que é? Casamento é decepção. Sacerdócio é decepção. Porque o ideal que não passa é só Deus. Esta luz foi enorme para a minha vida, porque me deu um rumo novo. A outra luz forte foi o encontro com Deus, amor. A outra luz forte foi fazer a experiência de Deus. Eu nunca tinha experimentado Deus. Fazer a experiência de Deus onde as pessoas se querem bem. Onde eu toquei Deus. A outra experiência forte é acreditar que no irmão tem Jesus. A outra, a descoberta de Jesus abandonado. Todos os gritos são o grito de Jesus na cruz. Agora, a minha formação, estou falando diante do Concílio Vaticano, ela foi uma formação individualista em todos os níveis. Eu e Deus. Os outros não tinham nada a ver com isso, nesta relação. Até os outros podiam ser um obstáculo. Nós líamos a Imitação de Cristo, que falava: toda vez que você encontra um homem, tu sai menos humano. Não podíamos não ser amigos, não podíamos ter amizade. Se falava que era perigoso. Eu não entendia o porquê. Amizades particulares. Nós não podíamos partilhar nem as coisas de Deus dentro de nós, porque se dizia que devíamos ser humildes e que não podíamos nos amostrar. Então, me faltava a relação com os outros. E isso tinha consequências muito grandes a nível humano, a nível afetivo. Eu vim de uma família muito bonita, 8 filhos, 4 e 4. O seminário me tirou a família e não me deu outra família. E eu sentia que precisava de família. O seminário me roubou e não me deu. Então, tinha vontade, para ter família, de casar, que achava que era a solução. Nesta espiritualidade, encontrei a família que eu procurava. Encontrei amor de padres, que era muito mais do que amor de uma namorada, de uma garota. Eu lembro quando o Dom Pepe veio me visitar, porque eu estava ameaçado de morte. Ele veio de São Paulo, sozinho, aqui na Baixada, não conhecia, perigoso. Ele chegou e me falou: Renato, eu vim para ver se você está vivo ainda e para ficar um pouquinho contigo. Então, eu consegui encontrar a família com os padres, a construir a família, a comunhão como povo aqui da Baixada, na minha paróquia. Aprendi a amar. A palavra amar não se usava no seminário. Se falava só de amar a Deus. Amar ao outro não se usava. Se falava de ser casto, de ser virtuoso, de ser estudioso, mas não de amar. Amar era perigoso. E quando encontrei Chiara, ela falava que padre
pode e deve amar. E amar com o coração de carne. Você não imagina a minha alegria. Não imaginam a minha alegria. Quando ela falou que padre pode e deve ter família, aí eu senti que este era o meu caminho. As consequências disso foram imensas, a todos os níveis. Foi uma nova forma de viver, privilegiando as relações. O enfoque da minha vida foi gerar família. Também pela situação onde Deus me colocou na Baixada, com meninos de rua. O enfoque da minha vida foi gerar comunhão. A vida, as coisas materiais, espirituais, eu sentia que não me pertencia mais. Tudo devia ser partilhado. Tudo pertencia a todos. Nós fizemos o pacto de amor recíproco. É amar como Deus ama, e Deus dá tudo. Então, comecei a perceber que eu não tinha nada de meu. Que aquilo que eu tinha era tudo. Seja a minha saúde, seja o estudo, seja o carro, seja o dinheiro, seja o tempo. Enfim, tudo devia ser usado orientado para construir a família e a comunhão. Agora, na família se partilha tudo. E antes, os bens espirituais, porque eu não estava acostumado a fazer isso. Aprendi a comunhão de alma, eu dizer ao outro aquilo que Deus faz em mim. Toda a minha formação era ao contrário. Eu e Deus não devia partilhar nada, devia ser humilde, devia sofrer sozinho, devia descobrir sozinho os caminhos. A comunhão de alma, que também estamos vivendo entre nós, na casa do menor, foi uma grande libertação para mim. Me curou, me cura. A outra é a vivência da palavra. Eu estava, como tantos, eu estava acostumado a pregar a palavra. Nunca me se falou, em toda a minha formação bíblica, depois filosófica, porque eu fiz filosofia na faculdade católica, nunca se falou que a gente devia viver a palavra. Eu era esperto em pregar a palavra, mas não me preocupava de viver e de falar, comunicar aquilo que eu tinha vivido com os padres, com os outros, durante a semana. Agora, eu percebi que aquilo que é partilhado, ele se multiplica. Água que corre mata a sede de outros também, não só a minha sede. A partilha da vida com os padres, da vivência da palavra com os padres, foi uma coisa muito bonita. Mas na família se partilha também as coisas materiais. É consequência lógica de ser família, do amor recíproco. É uma comunhão em liberdade. E se a gente não chega a fazer a comunhão dos bens também materiais, é porque a gente não se sente família. Eu sou filho de uma família de 8 filhos, pai e mãe, depois vieram mais 4, 14. Tudo era partilhado a nível econômico. Papai falava para nós, o dinheiro está aqui. Se você está precisando, falem. Mas eu quero saber o que é que vocês estão fazendo. Porque nós éramos família. A comunhão cura as pessoas. A família cura as pessoas. A nossa cura dos meninos, fruto da rejeição, da exclusão, acontece quando eles encontram pessoas em um ambiente que vive a comunhão, e isso se torna um útero comunitário que os regenera. É uma nova gestação. Isso é impressionante. A comunhão
cura. Cura a nível afetivo, a comunhão ser família, e a comunhão de bens também, porque nós são 30 anos que vivemos de providência, mas não temos nenhuma renda, nunca tivemos uma dívida, sempre conseguimos pagar tudo, estamos gastando 600, 700 mil por mês. E esta providência é o fruto da comunhão de pequenas e grandes pessoas. Então, a comunhão é cura em todos os sentidos. Se chega depois da comunhão econômica, a economia de comunhão, aí que é a solução da humanidade. Mas eu estou impressionando a ver na prática como o amor que se faz comunhão, ele cura. E nós queremos ser família, eis a família vida, para dar família a quem não é amado por ninguém. Cura garotos, cura adultos. Nós temos agora povo de rua, né? Temos mais de 40. É a mesma coisa. Eles dizem, aqui é outra coisa, um ambiente que atrai, aqui somos família, aqui somos amados, aqui temos dignidade, e eles se erguem, porque também esta comunhão é Jesus no meio, né? Esta comunhão é Jesus. E ele trabalha. Neste trabalho que temos povo de rua, não temos nenhum educador formado como educador. O responsável é um ex-cracudo, que eu visitei na Cracolândia há 6 anos. Ele é o responsável com outro, e as coisas vão com 40 mais homens, é tudo na tranquilidade. É uma coisa impressionante ver como a comunhão é Jesus, e Jesus toca as pessoas e muda as pessoas. Nós temos até 2 casos de pessoas, de 2 jovens, né, que têm uma opção afetiva diferente, eles estão se, não sei, regenerando espontaneamente. Está acontecendo uma transformação, agora são apenas 3 meses que eles estão aqui, e não sei, o amor ajuda, a comunhão ajuda as pessoas a se reencontrar. E tivemos lá no ano retrasado, justamente conhecer o trabalho dele, né? E o foco dessa experiência nasceu justamente quando estavam matando as crianças ali, né, o grupo de extermínio. Então, ele resolveu acolher, né, essas crianças que estavam sem família, e aí, com esse cuidado de pai, ele foi vendo como atender também as crianças da periferia, né? Então, surgiu a Casa do Menor, em que tem os pais sociais, e é desde o nascimento, né? Primeiro começou com adolescentes, e depois foi se expandindo, e ele, então, começou a pensar na experiência de trabalho, né? E tem muitas oficinas, 16 oficinas, muitos cursos. Então, ele trabalha recuperando os menores que ele vê pela rua, né, com muitos obstáculos que o próprio movimento social coloca, e ele também trabalha com a prevenção. Então, já vê nesses cursos para que os menores tenham já depois um encaminhamento, uma profissão, né? Então, nós vemos assim que ele depois criou lá uma oficina, um recurso de empregos, né, para que aqueles que fazem esses cursos sejam também encaminhados já para o trabalho. E é muito edificante ver no contato dele com as crianças, né, e os adolescentes e até alguns jovens que até completar a maioridade. Então, eles sentem realmente que ele é o pai, né? Sempre chamam de pai Renato, e ele então sente essa paternidade. Então, nele o sentido de ser padre, pai verdadeiramente, né, como ele falou da família, é algo extraordinário, né? E ele, como se não bastasse todo esse amor que ele tem já por essas crianças da Casa do Menor, ele já uma vez foi, tanto no Nordeste como lá no Sul, ele foi lá, viu quem queria se recuperar, moradores de rua, e trouxe num ônibus, né, para uma
fazenda que ele comprou lá ali na Baixada Fluminense, e agora também o seu trabalho se estende para Cracolândia, né? Lá onde tem aquela dependência terrível. Ele já, de vez em quando, dorme por lá e também sente ali como a carência desse amor, né? E aí o fundamental que ele fala, depois das reflexões teológicas e de comunhão, ele coloca sempre que o aspecto da paternidade é algo fundamental. Então, quem não experimenta esse amor, né, na família, da paternidade, da maternidade, depois vai carregar traumas pelo resto da vida, né, vai ficar lutando contra algo dentro de si. Então, ele acha que a sociedade só vai encontrar também caminhos para todos esses adolescentes, não só com tratamento psicológico, não só como um abrigo, com educação, mas amor, né? Amor de família. Então, eu estive numa formação que ele deu recentemente num sítio que tem aqui perto da nossa paróquia, e ele falava para aqueles que são os colaboradores dele: olha, eu quero que vocês levem, sejam também, assumam a paternidade, a maternidade dessas crianças. Elas precisam de amor, de paternidade, de fraternidade, de comunhão. Essa é a essência. Então, é algo realmente muito edificante, e a gente vê como ele vai, com esse coração imenso, sempre abrindo novos horizontes. Ele forma cerca de 500 alunos por ano, né, nessas oficinas, e arranja emprego, vida digna. Ele tem oficina de teatro, ele já levou até para um encontro com o Papa, né, e esses menores com arte, né, levou ao Vaticano, fazendo turnês lá pela Europa. Então, ele tem assim muitas dificuldades nessa parte de arranjar os recursos financeiros para isso, mas ele, lá pela Europa, ele tem muitos amigos, colaboradores e pessoas que realmente assumem com ele essa dimensão de família e vai ultrapassando as barreiras. E aí ele começou a fazer parte também da Família da Esperança, né? Outra obra que também é dentro do Movimentos Focolares, que é a Fazenda da Esperança. Então, agora se criou do próprio espírito de comunhão de família, né? Então, dentro do movimento tem várias outras experiências como essa, né, de serviço às pessoas carentes, né, e fazem em conjunto, como ele já falou, essa experiência de comunhão de trabalho também. Não é só uma experiência financeira, mas é uma experiência de como se ajudam entre si todas essas iniciativas. Então, é algo realmente muito edificante. E em Nova Iguaçu, agora ele também tem lá em Fortaleza, e o amor dele é sem fronteiras. Ele agora está lá na África, fundando também uma casa do menor por lá. Então, é impressionante a energia, né, que ele falou dessa experiência de fraternidade, de se doar. É algo que ele sempre está pensando além, que já tem tanto trabalho, muita coisa, mas o coração é imenso, acolhe a todos que precisam. É uma maravilha. Só a gente acompanhá-lo com essa dinâmica, com essa energia, não é fácil, né? Mas é um dom imenso para nós, para todos aqueles que têm essa possibilidade. Obrigado, Blicinho, por esta complementação. Nós partilhamos em pequenos grupos e realmente o padre estão muito realmente tocados, né? E o padre Licinho foi muito feliz, né, de dizer com o coração mesmo tudo aquilo que ele acompanha na vida do padre Renato. Então, Obrigado. agora, nós vamos abrir para umas pessoas, né, umas 3, 4 pessoas, colocarem também a sua alma, né? O que foi essa noite, ouvindo o padre Renato, ouvindo a experiência da Casa do Menor contada pelo Licinho, a partilha do grupo. Então, abra o seu coração e nós ficaremos felizes em ouvir a sua partilha. Ligue, então, o microfone, logo abaixo aí, à esquerda, e partilhe com os demais um pouquinho. E também o diácono Silvio, para uma partilha conosco. Boa noite. Eu partilhava no grupo fechado que
eu tenho conseguido, tenho me esforçado, isso tem me feito muito bem viver esse amor-comunhão. Eu estou aqui na Argentina, numa unidade da Fazenda da Esperança, onde a gente vive realmente esse amor-comunhão, onde a gente vive, ou nos esforçamos em viver, como os primeiros discípulos, de colocar tudo em comum, de poder levar ou viver a pobreza evangélica realmente, acreditando na providência divina, acreditando também no trabalho dos jovens que fazem os produtos para que possa gerar alguma renda para a fazenda. E nós outros somos, como bem disse o padre, somos administradores desse capital de Deus, através da providência de voluntários e pessoas que nos ajudam, e também através do nosso trabalho. Então, aqui na fazenda de Formosa, nós outros colocamos esse amor-comunhão em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, na vivência da palavra, na vivência evangélica, e a gente vê que isso se pode, que tira um pouquinho cada um de nós outros da nossa comodidade, balança um pouco nossas estruturas, como bem falou o padre, que esse amor-comunhão, ele traz a cura, ele gera a cura para os jovens e para também nós outros, para cada um de nós, que necessitamos viver realmente a radicalidade do Evangelho, que muitas vezes nos custa por conta de onde estamos ou de como pensamos essa vivência de comunhão, que foi se perdendo, como foi falado no início, um pouco do seu sentido. Pero nós outros acá nos esforçamos em ajudar esses 1000 jovens a encontrar um real sentido na sua vida. E é na partilha, e é no amor e na vivência da palavra que ajuda a gente sempre a seguir adelante. Sempre colocando a palavra de Deus, o Evangelho, no nosso dia a dia. Então, é um pouco disso que eu tenho para partilhar com vocês, que enche o meu coração de ouvir essas palavras, porque é o que eu estou procurando viver. Viver esse amor-comunhão, esse amor que gera cura, que gera liberdade, que gera espiritualidade. Então, é um pouco disso que a gente vive. Amém e obrigado. Obrigado a você. Talvez uma última pessoa pudesse, rapidinho também, em flash, dar a sua experiência, aí nós teríamos já um encerramento. Então, uma terceira pessoa. Quero parabenizar o diácono Silvio aí pelo trabalho e viver essa nossa diaconia nesse trabalho em favor daqueles que mais sofrem. Eu acho que esse é o caminho. Eu queria também falar um pouquinho da experiência bela que minha filha está fazendo. Ela vive realmente uma bela experiência de comunhão. Ela começou com as poucas pessoas da família a começar a ajudar com mantimentos algumas famílias, e hoje, com essa irradiação de ajuda, ela está ajudando quinzenalmente mais de 200 famílias, né? Aqui no Recife. Então, é apenas uma ajuda, um café comunitário que ela faz, uma ajuda, mas é uma coisa bela que começou com 5 ou 6 famílias só. Mas por essa comunhão das pessoas começaram a ajudar, hoje dá essa contribuição. Não foi só uma vez, mas ela continua quinzenalmente fazendo essa distribuição. Para moradores de rua. São moradores de rua que ela vai nos pontos críticos aqui da cidade do Recife e faz essa distribuição quinzenalmente, a mais de 200 famílias. Obrigado, Carlinhos, pela partilha. O diácono está em recuperação, mas partilhando a vida e uma experiência belíssima da filha. Muito feliz ouvir essa experiência, a experiência da sua filha. E nós gostaríamos de ouvir a todos, né? Porque está muito gostoso, está muito bonito, mas não é possível. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Abraço. Boa noite a todos.